Gente, eu estou fazendo aqui uma reunião, um vídeo para explicar para vocês, assim, bem sinteticamente, sobre as súmulas. Aí vocês já estão mais familiarizados e a gente tem maior fluidez na sessão de segunda, tá? Em geral, nós vamos tratar de uma alteração da súmula 3, item 2. E também vamos propor duas novas súmulas. A, a alteração é da súmula 3, item 2, que fala dos contratos do ISS sobre contratos de leasing. Essa alteração é meramente para contemplar uma coisa que já existe já faz 8 anos. Na verdade, é uma letra morta nas súmulas nossas, que não é aplicável, não tem como ser aplicável. O problema maior são as remissões que existem ali a alguns acórdãos, que têm alguns contribuintes se utilizando desses precedentes que constam no item 2 da súmula agora, para questionar regras gerais de incidência de ISS. E por isso também a inserção da súmula 7, para regular o quê? A matriz de incidência do ISS, tá? A alteração da súmula 7 é meramente a reprodução do tema 355 de recursos repetitivos do STJ. Portanto, ela é um precedente vinculante. Vamos também tratar sobre os precedentes vinculantes, tá? Eu não vou perder muito tempo com essa alteração do item 2 da súmula 3, uma vez que é uma coisa bem sedimentada isso atualmente, tá? E eu vou passar para a súmula 7. A súmula 7, a gente já está também muito familiarizado com ela, porque é a matriz jurisprudencial de incidência de ISS. No item 1, ele contempla o quê? O que já está pacificado também por recurso repetitivo, quanto à incidência de ISS, na regra geral. Meramente, então, uma escrita jurisprudencial do que está já contemplado no artigo 3º e 4º. Primeiro, no caput do artigo 3º da Lei Complementar 116, diz que é competente o município para cobrança de ISS do estabelecimento prestador. Não fala-se mais que a competência é do município do fato gerador. Isso não existe mais. Certo? E muita gente já ainda questiona isso daí, certo? E também existem os incisos do artigo 3º que são exceções, certo? Nessas exceções não se fala em estabelecimento prestador. É nos locais onde está definido ali em cada um dos incisos, certo? São regras de exceção. E no artigo 4º está contemplado e definido o quê? As unidades econômicas e unidades profissionais. Vocês vão ver no item 3 da súmula 7 a definição de unidades econômicas e unidades profissionais. Essas, segundo a definição de José do Patrocínio, certo? Segundo ele, e é também uma doutrina amplamente aceita, unidade econômica depende de fatores de produção. Está muito atrelado
muito atrelado ao que a gente entende na área contábil, o princípio da entidade, certo? Em que a empresa é distinta dos sócios. Então, é o seguinte, se o sócio vai prestar um serviço em outro município, o deslocamento desse sócio não tem o condão de deslocar a competência tributária, porque a competência tributária é do estabelecimento prestador, onde está organizados os fatores de produção. Ou, em outras palavras, a organização da prestação de serviço. Já unidades profissionais, não fala-se em fatores de produção, uma vez que é contemplado unicamente a capacidade profissional e intelectual do empresário em prestar serviço. Exemplo, no caso do médico PJ. Esse médico PJ, ele é um pouco diferente das unidades econômicas. Por exemplo, tem um médico que tem um consultório em Pinhais, mas ele também presta serviços em hospitais lá em Curitiba. Por exemplo, ele vai lá e presta serviço lá na Nossa Senhora das Graças. Lá tem um consultório em que ele vai consultar as pessoas naquele local. Ali, no consultório que ele tem lá na Nossa Senhora das Graças, aquilo é configurado como uma unidade profissional, porque não exige fatores de produção. É unicamente a capacidade intelectual do médico que vai fazer consulta. Aí, quando ele for emitir nota para o hospital, para ele receber, quem vai reter, o hospital vai reter e pagar para Curitiba, não para Pinhais. Ficou claro? Tá. Então, dando um andamento. Por fim, o item 2 da súmula 7 é uma contemplação jurisprudencial também, que diz que o mero deslocamento de recursos físicos e humanos não tem a força de deslocar a competência do município de origem do estabelecimento prestador para o município de destino do fato gerador. Então, é o seguinte, não se fala o quê? Eu fui lá, fui atender o cliente em outro município, a competência do outro município. Não, não existe. A competência é do estabelecimento prestador. Correto? Basicamente é isso. Súmula 7. Com maior, eu preciso reservar um pouquinho mais de tempo para a súmula 8. Que a súmula 8 é uma questão que a gente precisa muito para barrar muita coisa que está indo para o plenário que não precisaria ir, porque são coisas bizarras, certo? Existem recursos que a pessoa, que o contribuinte recorre só por recorrer para ganhar tempo e não discute nada. Não discute nada porque não tem amparo, não tem nenhum amparo legal. Ele, vamos dizer o seguinte, ele só está repetindo a tese de impugnação, é um mero inconformismo, certo? Ele não traz elemento algum para a reforma, entendeu? Não existe nenhuma base que possa pegar e para a gente analisar. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar e caçar alguma coisa para analisar, entendeu? E acaba alargando uma controvérsia que não existe, certo? Vou te mostrar para vocês como é que está isso na jurisprudência do CARF, que é bem severa quanto a isso, como deve ser também.
no nosso âmbito aqui, não vai ser tão severo quanto o CARF, porque o presidente, na hora, apesar de ser um recurso bizarro, ele percebe que merece um tratamento, merece ir para o plenário, porque existe um fundo de controvérsia, existe um fundo de direito, ele vai lá e pode passar o plenário. Ele tem a súmula dá essa condição para o Edson ou para o Ronaldo de enviar para o plenário, mesmo tendo hipótese de ser um recurso meramente protelatório. Mas que, cara, tem alguma coisa para ser discutida. O item 1 admite isso, certo? Mas eu vou pegar e passar para vocês como que está definido essa hipótese de recursos que não obedecem esse princípio que é tomado ali. Vou mostrar para vocês. Então, aqui princípio da dialeticidade, tá? Eu pus aqui algumas coisas, mas eu não vou tratar disso, eu vou passar só aqui, ó. Esse daqui é o regimento interno do CCRF, que é o Conselho de Contribuintes do Governo do Estado. Ele pega e fala aqui, ó, no parágrafo 1º, artigo 41, o recurso de revisão dirigido ao presidente do CCRF será interposto por petição contendo o nome e qualificação do recorrente, identificação do processo, o pedido de nova decisão com os respectivos fundamentos, a transcrição da decisão paradigmática, bem como a demonstração precisa da divergência na forma da lei, tá? Sem o que não será admitido. Tá? Aqui também, em Curitiba, é tratada essa questão. O recurso será formalizado em petição escrita, devendo indicar os pontos de discordância relativo à decisão de primeira instância, contendo ainda os motivos em que se fundamenta, sob pena aqui do artigo 104, parágrafo, inciso 1, que é o quê? O não conhecimento do recurso e que não impugna a matéria. Aqui, a jurisprudência do CARF. Essa questão de não impugnar a decisão, ser uma questão meramente protelatória, tem um monte de decisão aqui, gente, ó. Isso daqui são decisões que foram publicadas agora em 2020, apesar de datas de julgamento de 2019, mas foi publicado em diário em 2020. São recentíssimas, tá? Apesar de ter um cabedal de decisão para trás, certo? Então, o item 1 é basicamente isso daqui, tá? Eu só queria mostrar para vocês aqui, antes de passar para o item 2, é que o novo Código de Processo Civil definiu no artigo 15 que o seguinte texto: na ausência de normas que regulam processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. E também no nosso decreto aqui do TART, diz que aplica o Código de Processo Civil nas omissões do presente regulamento. Tá? E no Código de Processo Civil diz aqui, ó, não conhecer, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tá? Então é o seguinte, a súmula, o item 1 da súmula 8, ela tem amplo respaldo legal e jurisprudencial, inclusive
na questão do CARF. Existe fundamento na legislação de Pinhais, na legislação do Estado do Paraná e também no município de Curitiba, uma questão de comparação. Tá? Agora, vamos passar para o item 2 da súmula 8. O item 2 da súmula 8, ele trata de duas coisas. A unificação das questões de não conhecimento dos recursos voluntários com os recursos de ofício. Não tem porquê nos recursos de ofício a gente pegar e ficar protelando, por exemplo, questões que são inegavelmente legais, que já está assentado. Nessas hipóteses, a gente não precisa mandar para o plenário. O Euclédson já faz uma decisão monocrática e já aplica essa decisão, entrega para o contribuinte o que é dele. Certo? Não tem porquê toda decisão de recurso de ofício ir para o plenário. Não existe, muitas vezes não tem porquê. Não tem porquê. Certo? E a segunda questão é o quê? O Código de Processo Civil definiu, no artigo 927, algumas decisões e súmulas que têm caráter vinculante. Não só a súmula vinculante, certo? Tem decisão de controle concentrado de constitucionalidade, súmula vinculante, súmulas dos tribunais superiores, recurso especial e recurso especial repetitivo, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, tem novos institutos equiparados também a esse, inclusive aplicado para os tribunais ordinários, tá? Todas essas decisões, inclusive do Tribunal de Justiça nosso aqui, tem força vinculante. E com base nisso, em 2018, entrou em vigor novas disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito, que é uma lei supralegal, é uma lei quase equiparada com a Constituição, entendeu? Que interpreta muita coisa da Constituição, que trata da segurança jurídica. Então, nessa seara de segurança jurídica, também está contemplado no artigo 30 ali o efeito vinculante para as administrações públicas, certo? Então, unificando o sistema do Código de Processo Civil com o da Lei de Introdução das Normas do Direito, houve a conclusão de que a administração pública também está atrelado aos precedentes vinculantes, certo? E o item 2 define isso, certo? Que precedente vinculante também não se discute, certo? Sob pena até de, se for contrário ao contribuinte, ele ganhar, ter uma pretensão no judiciário aí, causa ganha. E também, se for um precedente vinculante que favorece o município, nós não podemos decidir contra, porque é uma receita própria do município, é uma receita que está garantida para o município,
Entende? Não cabe mais também uma discussão a respeito, porque se vincula o juiz, deve também vincular o administrador, certo? Se depois fosse questionado isso na justiça, a pretensão do município seria garantida, entende? Nós não temos uma razão para não seguir essa, essa, essa regra de direito, que foi estabelecido e reconhecido por uma jurisprudência que tem uma força maior de vinculação. E eu vou mostrar para vocês como o CARF está tratando isso, tá? Só um minuto. Aqui, mais item 2, vou pegar aqui, direto aqui, tem algumas coisas aqui que não me interessam, mas eu vou passar direto aqui para a jurisprudência do CARF. Olha lá, o CARF diz o seguinte, ó: em respeito ao princípio da eficácia vinculante dos precedentes, emanado explicitamente pelo novo Código de Processo Civil, cabe no processo administrativo quando houver similitude fática dos casos e, e tratados e jurisprudência pacificada. A observância dos precedentes jurisprudenciais fluídos pelos tribunais conforme artigo 15, 926 e 927, aqui é o Código de Processo Civil. Tá? É uma, apesar de ser recente, tem bastante. Também aqui a minha base foi publicação a partir de 2020, tá? Inclusive aqui eu trago a colação aqui o regimento interno do CARF. Ó, artigo 62 do regimento interno do CARF. Fica vedado aos membros, tá, papá, isso daqui é uma vedação. Aí, parágrafo 1º. O disposto no caput, a vedação de discutir com inconstitucionalidade, também é aplicável na nossa legislação. O disposto no caput não se aplica nos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o inciso 1 do artigo 927. Aí ele segue aqui: que fundamente crédito tributário objeto de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é o inciso 2 do artigo 927 do Código de Processo Civil. E aqui, a linha B, decisão definitiva do STF ou STJ em sede de julgamento, aqui, recurso repetitivo e repercussão geral. Tá? Aqui do código anterior e aqui do código novo, na forma disciplinada pela administração tributária. Aqui, ó. E o parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, aqui definido no código anterior e no código novo, deverão ser reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Então, é vinculante, entendeu? E aqui, ó, a disposição da Lei de Introdução às Normas do Direito, ó, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. O artigo 927 do CPC está contemplado aqui nessa primeira partezinha, tá? Certo? Que também, no parágrafo único aqui, os instrumentos previstos no caput desse artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade
que se destinam até ulterior revisão. Tá? E aí, nesse item 2 também existe a hipótese de ir para o plenário, quando tiver no recurso voluntário, tiver comprovado que existe uma divergência entre o caso concreto e a, e, a, e o precedente vinculante, que é um caso, chama-se isso distinção. Tá? No caso, se for deferida essa distinção, o precedente vinculante não se aplica. E a competência para decidir isso é do plenário. Tá? Só para deixar essa questão bem clara, conforme o texto da súmula que eu já passei para vocês aí. O Euclédio mandou, né? E por fim, para a gente encerrar esse vídeo, tem o item 3 da súmula 8, que trata das nulidades, certo? A questão da nulidade, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira de ofício. E a súmula 8 visa também, todas elas, em qualquer um dos 3 itens, ao saneamento do processo antes de enviar para o plenário. Entendeu? Então, é o seguinte, todas as nulidades sanáveis devem ser resolvidas antes de ir do plenário. Antes de ir para o plenário, a gente tem que afastar todas as nulidades possíveis antes de ir para o plenário. Inclusive, se precisar tomar alguma medida depois da decisão e antes da remessa para o plenário, o Euclédson ou o Ronaldo, eles têm a condição de suprir essas nulidades, tá? Que não se fala, não é mérito, é só nulidade. Por exemplo, ele está alegando que houve problema de cerceamento de defesa. Então vai lá e intima o contribuinte a se defender ou mandar de volta para a autoridade de primeira instância, se ocorreu esse problema lá antes da decisão de primeira instância, certo? Então, em resumo, essa 168 serve para preparar o processo para subir para o plenário ou nas hipóteses que não precisa subir. O Euclédson pode decidir isso monocraticamente. Em situações em que está evidente que a situação tem que ser tomada dessa maneira, nos casos de recursos bizarros, ou quando existem precedentes vinculantes, dentre eles a própria súmula vinculante, que nós somos obrigados a atuar e aplicar tudo aquilo. Não é faculdade, não, nós somos obrigados a fazer. Mesmo o que não é súmula vinculante, os outros incisos que estão ali, nós somos obrigados a seguir aquilo de acordo com aquele da lei de introdução às normas do direito. É uma obrigação, não é uma faculdade. Tá? Então, por isso que a gente precisa dessas medidas aí, tá? Porque são normas imperativas, entendeu? Que a gente precisa disso, tá? E através de uma súmula, a gente faz isso de uma maneira transparente com os conselheiros, certo? E também tendo a questão que as nossas próprias súmulas também são vinculantes, não só para nós aqui como representantes fazendários, mas como
como pessoal de primeira instância também, para unificar o procedimento, correto? Então, gente, é, é isso que eu teria para explicar para vocês sobre essas súmulas, a alteração da súmula 3 e a criação dessas duas outras súmulas, entende? A primeira é uma questão que já está sedimentada há 8 anos, a segunda é uma matriz que também está sendo aplicado isso daí pelo mesmo período, e a gente já cansou de aplicar isso, certo? Eu mesmo, em recursos voluntários, já apliquei isso inúmeras vezes, já tem o caráter de repetitivo já, certo? A questão da súmula 8 é um imperativo legal, que a gente, essas alterações aqui legislativas que tiveram, a gente precisa de uma sistematização cuidadosa quanto a isso, certo? Inclusive, podemos até ser, digo, responsabilizados, certo? A gente, mas fica uma situação em que possa ter até um dano moral, entende? Por não se aplicar isso, certo? Com a presteza adequada, tá? Então, seria isso. A gente se encontra segunda e depois, qualquer necessidade de esclarecimento, ficamos disponíveis aos debates lá na segunda, a partir das 8h30. 8, 8, 8h30, né? Tá. Então, por aí, estamos à disposição.